Técnicos da administração da APA identificaram uma fraude no registro de presença dos trabalhadores, com uso de dedos de silicone. Na última sexta-feira, a Polícia Federal e o Ministério Público Estadual, cumprindo ordem judicial, estiveram em diferentes locais, onde os funcionários batem o ponto e encontraram vários dedos. A prática era feita para bater o ponto de funcionários ausentes e, com isso, não terem perdas salariais. A APA convocou na manhã desta segunda-feira a imprensa em uma reunião que contou com o superintendente Luiz Dividino, a Polícia Federal representada pelo Dr. Jorge Luiz Fayad e o promotor Dr. Leonardo Busato, que fizeram um relato de como está a situação depois dessas denúncias anônimas. Trabalhando ao redimensionamento do quadro do porto, com vistas a solucionar os problemas de ações trabalhistas que nós temos, e principalmente adequar o quadro do porto à nova legislação federal, a legislação que foi agora promulgada em 2013. E durante esse processo fomos encontrando alguns sinais, alguns indícios que nos levavam a que alguma coisa poderia estar acontecendo, no sentido de ter a marcação de pontos em momentos onde que o funcionário talvez não estivesse lá. Foram só indícios que nós tínhamos, isso se consolidou, começou a tomar um corpo maior e, dada a gravidade, a importância, obviamente nós encaminhamos um pedido de apoio, de investigação. A autoridade portuária não tem esse caráter, nós somos só a operação do porto, encaminhamos às autoridades pertinentes, principalmente ao Ministério Público, que aí, a partir daí, começou a investigar e dar, de fato, um corpo que acabou acontecendo aí na sexta-feira. Através de denúncias anônimas foi descoberta a fraude no Porto de Paranaguá, envolvendo 14 funcionários que usavam o dedo de silicone, 7 no setor administrativo e 7 no pátio de triagem. A APA e o Ministério Público do Paraná não descartam a possibilidade de que outros funcionários possam estar também envolvidos nesta situação. Os nomes não foram divulgados e seguem em segredo de justiça. A APA encaminhou para as providências sobre essa questão. A gente instaurou um procedimento investigatório e requereu ao juízo criminal um mandado de busca e apreensão, que então resultou nessas apreensões. Esse material que os senhores estão vendo, eles decorrem da busca e apreensão que foi cumprida pelo Ministério Público conjunto com a Polícia Federal, e que, diante desses indícios que havia fraude no cartão ponto, a magistrada da primeira vara criminal deferiu o mandado e 2 promotores de justiça, acompanhados do delegado da Polícia Federal e da agência da Polícia Federal, cumpriram então o mandado na última sexta-feira. Nós tínhamos a informação de que ela ocorreria em alguns setores, então nós concentramos as buscas no pátio de triagem e aqui no setor administrativo, e também fizemos buscas em outros 13 imóveis situados aqui na zona portuária. Os dedos de silicone foram encontrados em 2 pontos, no pátio de triagem e aqui na parte administrativa, que é a amarração, o guapor, que eles chamam. Nós fizemos um levantamento preliminar, foram totalizando a total apreensão 23 moldes de silicone, são 14 servidores até então identificados, mas há a possibilidade de que a investigação apure mais servidores envolvidos. Tem servidor, inclusive, que tinha 4 moldes. Todos os moldes, depois da apreensão, foram testados no ponto biométrico. O ponto biométrico aqui da APA, ele faz o reconhecimento da leitura e imprime um ticket. Então, a gente testou todos os moldes e houve a impressão do ticket comprovando que pertencia a determinado servidor. São menos servidores do que o número de moldes, porque justamente havia muitos servidores que tinham mais de um molde, chegando inclusive uma servidora a ter 4. Foi inclusive apreendida uma moldeira utilizada para fazer os moldes, numa das gavetas. Não posso afirmar de que forma foi feito, eu posso afirmar com base nos indícios do que nós temos, de que era utilizada uma moldeira. Com base nessa moldeira era feito o molde do dedo e, posteriormente, com base nesse molde, então, era fabricado esse outro molde que era usado no ponto. Nós vamos encaminhar em caráter oficial ainda para a APA, para que tome as medidas cabíveis no âmbito
cabível do regime seletista dos servidores, e por parte do Ministério Público há indicativos da prática dos crimes de formação de quadrilha, falsidade ideológica e peculato, penas que vão de 4 a 20 anos, e além da possibilidade de responsabilização criminal, no juízo civil nós iremos ingressar, caso se confirme os indícios que temos nessa investigação, com ações de improbidade administrativa que podem acarretar multa e perda dos cargos públicos. Nós não averiguamos ainda, só foi identificado com base no ponto biométrico. Essas informações serão encaminhadas hoje à tarde para a APA, para então a APA averiguar qual a natureza dos cargos. Mas um levantamento preliminar, me parece que boa parte são servidores efetivos da autarquia. O ponto, ele só identifica o nome do servidor. A relação que nós fizemos é uma relação prévia a partir do que o ponto identificou. Nós não temos a relação dos funcionários da APA por cargo exercido. O que eu posso dizer é que foram identificados 7 servidores do pátio de triagem, que o doutor cumpriu o mandado, e outros 7 que foram cumpridos aqui por mim e outro colega, 7 de cada setor. A questão da divulgação é porque, ao início da investigação, como a cidade aqui ela envolve muitos trabalhadores portuários e a gente tem de experiências anteriores um fácil vazamento de investigações sigilosas, foi decretado sigilo para garantir que a medida de busca e apreensão fosse cumprida e tivesse êxito como foi. Então, por essa razão, a ação corre em segredo de justiça. Posteriormente, como eu falei, ao ajuizamento das ações, poderá ser levantado o segredo e divulgado, não haverá problema nenhum. Foram encontrados diversos dedos de silicone dentro de um armário, no pátio de triagem. A Polícia Federal tentou localizar o responsável, mas não conseguiu. E o cadeado teve que ser quebrado. E aí veio a confirmação do fato. Primeiramente, eu gostaria só de deixar esclarecido, como todos sabem, nós cumprimos muitas determinações constitucionais, né? Então, a administração portuária, ela é competência da União, né? A proteger e administrar, e por delegação ela passou para o Estado do Paraná a questão do porto aqui. Então, falece a atribuição da Polícia Federal para fins de investigação. Então, evidentemente, toda a investigação, todas as diligências vão ficar em cargo do Ministério Público. A função da Polícia Federal, nesse caso, foi mero executor, né, a pedido do doutor Leonardo, né, e aí a nossa equipe incumbiu de ir no pátio de triagem, né, aí verificamos lá, tinha 4 equipes no pátio de triagem, um armário aberto, 3 fechados, com cadeado e corrente. Aí fizemos uma busca minuciosa naquele armário aberto, nada foi encontrado. Aí, nos armários fechados, entramos em contato com o chefe da segurança para falar com os proprietários daqueles armários para que fossem ali abrir. Naturalmente, não os encontraram, né? E aí não coube nós a alternativa de arrombar os cadeados. E ali que nós encontramos daí os dedos, alguns eram nominativos, tinham em caixas de Vic Vaporub, por exemplo, alguns. Então encontramos ali com o nome de servidores, eram as equipes ali que estavam no pátio de triagem, aí também o nome não precisa divulgar, aí qualquer um de bom senso vai saber que eram 4 equipes, aí provavelmente vão saber. Isso também, evidente que já deve ter sido ventilado, né? As pessoas que foram lá pegar já viram que não foi, quando nos fez a pergunta se eles já sabem, provavelmente já sabem, no dia que foram lá colocar, já viram que estava ausente e arrombado. Então, o que a gente pode falar em relação ao trabalho da Polícia Federal foi nesse sentido, dar apoio para o doutor Leonardo, num caso específico que foi pedido pelo Ministério Público. Serão ouvidos todos os envolvidos a partir de hoje e a pena pode chegar de 4 a 20 anos de prisão. Eram produtos que me parece que eram feitos de forma artesanal pelos próprios servidores, mas isso é temerário da minha parte dizer agora que nós não concluímos as investigações, vamos ouvir as pessoas que estão envolvidas para que elas possam dar também a versão dos fatos. Repetindo, é uma situação pontual de alguns servidores e, além das providências que cabe à APA, tomar os fatos em razão de envolverem servidores públicos. A APA tem então uma autarquia estadual, ela submete essas pessoas à responsabilização civil pela prática de ato de improbidade administrativa e, na esfera criminal, a responsabilização porque, até então, os fatos indicam a prática de crimes, inclusive de
peculato, que tem uma pena de até 12 anos. O ponto biométrico foi instalado, segundo o superintendente da APA, de 15 a 16 meses. Dentro da faixa portuária, são 24 pontos distribuídos em diversos setores. Eu não posso afirmar o que pode ter acontecido no passado. Posso dizer que essa gestão implantou a biometria no sentido de tirar todas essas dúvidas, né? Então, é importante colocar, implantar um sistema de biometria para uma empresa desse tamanho, com 24 pontos, foi bastante difícil, né? Na verdade, o que a gente percebe, né, que nós vamos acabar percebendo, se as coisas se confirmarem dessa forma, é que basicamente alguém batia esse ponto para alguém não vivo, né? Quer dizer, então existe sim um prejuízo, porque o serviço deixou de ser feito, né? Agora, isso está dentro de uma folha de pagamento normal, né? Quer dizer, o cidadão parecia estar, mas não estava lá. Então, isso está dentro do nosso processo administrativo de medir de fato, porque aí isto é um dos fatores que leva, né, a gente entender o que ponto se lesionou o erário público, né? Quer dizer, existe uma perda do serviço que não foi feito, existe um dinheiro pago indevidamente, que se esse funcionário não estivesse lá, o ponto dele seria cortado, né? E ele seria descontado no final do mês, né? Eu acho que agora nós vamos apurar, né? E vamos ter que remeter às chefias também, né? Eu acho que nós temos um processo hierárquico ainda a ser analisado, né? Ninguém faz tudo sem ninguém ver, né? Acho que nós vamos levar às últimas instâncias isso, né? Até porque, eu repito, isso não é uma questão de abonar a falta de alguém porque ficou doente, né? Porque aconteceu algum problema de família, um acidente. Nós detectamos um instrumento que fraudava, e eu diria que um dos mais complexos, que nos leva a ter mais preocupações, né? Quer dizer, fraudar a biometria, que é algo bastante sério, né? Então, acho que nós vamos levar às últimas instâncias, repito, no que cabe à APA, sem prejuízo das demais autoridades. Para nós, da administração, eu acho que nós estamos cumprindo tudo o que é possível, não é? Repetindo, nós estamos num trabalho muito intenso de recompor quadro, de ajustar a companhia e de eliminar as ações trabalhistas do Porto, que já ceifaram mais de 1,3 bilhão nos últimos 20 anos. É um assunto seríssimo. No que tange a este episódio, né, tem muita coisa sendo feita, mas esse episódio, a APA vai tomar todos, já demonstrou, né, na medida que encontrou, em nenhum momento se furtou, a oferecer isso às autoridades, à justiça, né, competente para tomar as providências. Ou seja, se nós queremos realmente ter uma empresa que seja construída com bases sólidas, nós precisamos levar a cabo todas essas não conformidades e encerrar e mudar a página e construir uma companhia que venha assim ajudar o Paraná e o país.